Bem-vindo aqui em mais um vídeo que nós vamos conversar sobre aqueles assuntos que estão a circundar o mercado, a nossa bolsa de valores e que talvez sejam os mais debatidos no decorrer da semana, pelo menos no meu julgar, aquilo que eu vi de relevância logo no começo desta segunda-feira. Hoje é dia 9 de setembro de 2024, agora são aproximadamente 11 horas e 15 minutos da manhã, 1 hora e 15 que o mercado abriu, daqui a pouquinho a gente dá uma olhadinha no que está acontecendo. Mas eu vi uma notícia interessante que fala sobre as maiores pagadoras de proventos nos últimos 12 meses, também no ano de 2024, e um alerta interessante sobre a Previdência. Embora o alerta venha sobre a Previdência, o mais importante aqui é com relação às contas do governo, e isso pode impactar o decorrer do fechamento deste segundo semestre, principalmente porque talvez as notícias não agradem o mercado. O Ibovespa, nesse instante, agora 11 horas e 15 minutos, fechado aqui, fechado não, né? Andando a 135.100 pontos, ele sobe 0,39%. Um balizador que eu tenho trazido aqui no canal é com relação ao IRB, que está a R$ 49,98, sobe 0,18% e já teve cotado a R$ 50,72. Eu tenho olhado bastante para Banco do Estado do Rio Grande do Sul, agora cotado a R$ 12,66, caindo 0,16%, está se ajustando. Veja que o Banco do Estado do Rio Grande do Sul ele já teve cotado aqui a R$ 12,50. Então ali a 12 baixo, 11 alto, talvez a gente volte a investir no Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Continuo olhando com atenção as movimentações da AES Brasil, agora R$ 11,53. Veja que o máximo que ela chegou foi a R$ 11,56 e aqui no descasamento que ela está em relação à Auren, talvez aqui ainda continue aquela janela de oportunidades que eu já comentei no vídeo de ontem e que eu vou deixar aqui no final desse vídeo. Também damos uma passada pelo Boletim Focus. Veja aqui o IPCA, que a semana passada o mercado estava considerando aqui a R$ 4,26 no fechamento de 2024, eles dão uma piorada aqui para 4,30%, ou seja, está piorando a visão em relação à variação da inflação. A Selic, que eles estavam cotando a R$ 10,50, veja que eles pioram ela também, subindo a taxa de juros da nossa economia para 11,25%. Depois eu vou ver o que isso pode significar em termos de impacto naquelas empresas que a gente analisa aqui no canal. Bom, de qualquer forma, o mercado não está enxergando com bons olhos, tanto do ponto de vista inflacionário quanto do ponto de vista da taxa de juros. Um fator aqui que me chama a atenção é com relação ao PIB. Veja que eles estão considerando o fechamento de 2024 a 2,68% de crescimento do PIB e a 1,90 para o fechamento de 2025, pelo menos com o PIB eles estão um pouco mais otimistas, mas acontece que esse PIB está com um crescimento baseado na dívida e não no desenvolvimento de fato estrutural da nossa economia. E vamos aqui para o nosso primeiro assunto, está no Poder 360, essa reportagem assinada por Gabriel Benevides, e é do dia de ontem, 8 de setembro de 2024, que vai ser uma das balizas, eu acredito, para o andamento da semana. Veja que a Petrobras, a empresa que pagou o maior volume de dividendos em 2024. Quando ele fala em volume, ele está se referindo à quantidade, né? São 69 bilhões e 300 milhões aproximadamente. Então, volume ele se refere ao valor em dinheiro. O segundo lugar do ranking é ocupado pelo Itaú, que foi comentado aqui no canal, já pediram para a gente dar uma olhada na companhia, que pagou bem menos, 27,2 bilhões. Outras 5 companhias financeiras, aqui eu acho que é uma questão um equívoco, né, a meu ver, da reportagem, porque veja que ele coloca o Banco do Brasil, tá no ramo financeiro, Itaúsa não. Itaúsa pode, inclusive, ter participação no Itaú, mas ela tem outras empresas que fazem parte dessa hold. O Bradesco, sim, está no setor financeiro, o Santander e BB Seguridade, que é do ramo de seguros, ainda que a sua controladora seja o Banco do Brasil. Mas aqui tem uma lista das 10 mais que pagaram proventos, por isso que ele chama aqui de montante nominal. Então está a Petrobras com 69 bilhões, Itaú com 27, depois vem a Vale, do ramo de mineração, Banco do Brasil ocupando a 4ª posição.
Itaúsa a quinta, Bradesco a sexta, aquela disputa que está sadia, que está acontecendo, né? Bradesco e Santander, mas aqui a gente tem que lembrar, né? Isso está em valores. BB Seguridade 5,3 bilhões, Telefônica 4,6 e CEMIG 4,3. CEMIG aparecendo, né? Já nos perguntaram, CEMIG ou CPFL Energia? Também vou deixar no final para você ver a nossa posição, só que aqui está em valores. Isso pode confundir eventualmente, né, o investidor, porque o mais importante não é a quantidade de recurso que é distribuído, mas sim a relação que isso tem vinculado com o valor que você investiu na ação. Um pouquinho antes de irmos adiante, veja que neste caso, que eu até não mencionei, mas estes valores que foram pagos aqui, eles dizem respeito ao acumulado de janeiro até agosto. Então isso aí está relativo ao ano de 2024. Porque eles também fizeram aqui um comparativo em relação aos últimos 12 meses. Então eu estou pegando de setembro de 2023 até agosto de 2024. E neste caso, né, a gente pode ver que também a Petrobras foi a que mais pagou, seguido da Vale. Veja que mais ou menos se mantém, né, Itaú, Banco do Brasil aqui na quarta posição, mas daí entra a Ambev, pagando mais do que a Itaúsa. Por isso que é interessante a gente não olhar para o valor total, né, mas sim a relação que tem sobre o valor que se pagou pela ação, porque isso é mais estável. Então, segue Bradesco, CEMIG, lá no final, BB Seguridade. Na realidade, quem entrou aqui na lista foi a Ambev. Então, se você acaba comprando a ação pela quantidade que é pago, pode cometer um erro, que, por exemplo, a Ambev estava na lista e agora não está mais. Dentro dessa reportagem, quando entrevistados, né, pessoas que estão vinculadas ao mercado, eles afirmam, né, que isso aí exemplifica aqueles setores que são consolidados no país. E é verdade, o setor aqui tem o petrolífero, né, até porque tem um monopólio, o setor de mineração, a Vale é a maior delas, o setor que nós gostamos, o setor financeiro, também aqui aparece o setor elétrico e o setor de seguros, que são aqueles que nós temos primordialmente ou preferencialmente na nossa carteira. E ainda que não encabece a lista dos valores mais disponíveis, né, veja que o setor elétrico ele é avaliado em onde tem demanda contínua, então está sempre se consumindo energia. E, portanto, o setor acaba se tornando estável, mais constante, porque, evidentemente, as pessoas precisam de energia e é só emitir um boleto por aquilo que foi consumido. E também ainda existe fomentos à empresa do ramo feitos pelo próprio governo. Mas o valor total, como eu disse, ele não é o mais relevante. Relevante, de fato, é o rendimento para aquilo que se investiu em termos de dividendos. O volume real pago pelas companhias não necessariamente sinalizam quem é a melhor distribuidora em relação ao valor investido, ou seja, o preço que você paga pela ação. Quando nós falamos deste retorno em função do que se paga pela ação, a gente fala do dividend yield. Eu falo às vezes isso aqui no canal, pode ser que tenha iniciantes e que não entendam, mas é o seguinte, veja que lá a gente viu aquela tabela com o valor total pago, então é necessário pegar aquele valor total, dividir pelo número de ações, porque daí você vai saber o quanto você está recebendo por ação, porque você compra ações e agora você pega o valor que você está recebendo por ação e divide pelo valor que você pagou pela ação. Este resultado, ou seja, o valor que você está recebendo por ação, dividido pelo que você pagou pela ação, é o que a gente chama de dividend yield. O indicador ele serve para mostrar qual seria o ganho percentual do dividendo em relação ao valor investido na ação. Portanto, o valor que você pagou pela ação. Por exemplo, se você paga R$10 por uma ação e essa ação ao longo do ano ele paga 60 centavos por ação, então você vai dividir 60 centavos por R$10, ou seja, vai dar 6%, que é o mínimo que nós aceitamos receber no canal pelo valor que pagamos pela ação. Menos do que isso, nós dificilmente compramos uma ação. E aí, veja que muda esse ranking aqui. Quem aparece na frente é a MAHLE, que é uma fabricante de peças automotivas. Ela agora tem aqui, ó, em termos percentuais, nós estamos falando, né, pagando aí 27% pelo que se pagou pela ação. Só que, claro, né, você precisa, também tem outro detalhe que é esquecido aqui nessa reportagem.
Não adianta você olhar isso aqui tomando o mês de agosto ou o último ano, ou só o que aconteceu dentro do ano. Você precisa ter um período maior até para você confirmar que ela é de fato uma pagadora de proventos ao longo de um período maior. Normalmente aqui no canal a gente considera 5 anos. E aí depois, aqui na segunda e terceira posição, a Petrobras, tanto a sua preferencial, depois a sua ordinária, a Bradespar, a Comgás, setor de energia, e só então vai aparecer aqui o Banco do Brasil. Depois, lá embaixo, a Vale com 12%, o Banco do Brasil com 13%, a CPFL Energia. Veja que enquanto a CEMIG paga mais, a CPFL, na relação de dividendo, pagou melhor, vamos dizer assim. E depois, do setor também de energia elétrica, a ENGIE do Brasil, uma empresa até que estava bem fora do nosso radar, porque nos últimos tempos não se consolidou como uma pagadora de proventos e está melhorando essa questão agora. Esse índice, o Dividend Yield, também é um índice importante sobre a saúde financeira da empresa, já que ele considera aqui que se a empresa está pagando dividendo é porque ela está tendo lucro. E então já se tem uma boa informação. Lembrando que no caso tem as excepcionalidades. Houve o caso da Oi, a Oi ela tomava empréstimo e dos empréstimos pagava dividendos. Então é bom olhar uma questão maior de onde está vindo o recurso, se a empresa está gerando caixa, porque às vezes ela não está gerando caixa e está pagando dividendos. E aí você pode estar entrando numa enrascada. E esse aqui, de fato, é o assunto primordial que eu acredito vai tomar as discussões, tanto no segmento político quanto na questão econômica. No político, eu sei que teve as manifestações do dia 7 de setembro, teve o fracasso do desfile de Brasília, o desfile oficial, então isso aí ainda está muito latente. Mas se nós tirarmos isso e entrarmos na questão que mistura um pouco política e um pouco economia, essa reportagem assinada pelo Hamilton Ferrari e o Gabriel Benevides, ela é também do dia de ontem, 8 de setembro, e quando a questão política que mais aflora se toma o olhar, isso acaba andando meio que de lado, embora a gente não possa perder porque a vista sobre isso, porque é a questão mais importante, principalmente para quem trata do investimento. Veja que o orçamento que é fornecido para o ano de 2025, no projeto de lei orçamentária anual, ele subestima gastos com previdência, por isso que previdência está lá no começo do vídeo, e receitas aqui são tomadas como incertas. Então eles olham, os especialistas, eu sempre fico com o pé atrás com os especialistas, né, mas às vezes eles só vêm para confirmar o que se quer que a mídia está interessada em divulgar, mas pelo menos o fato é que esses que foram ouvidos desconfiam que o projeto de lei, o projeto da lei orçamentária anual tende aqui a não cumprir a meta de zerar o déficit para o ano de 2025, que é isso que está proposto lá naquele chamado arcabouço fiscal, que o pessoal ali, né, que debate o assunto, eles acabam até fazendo chacota, chamando de calabouço fiscal, entre outras chamadas pejorativas. A equipe econômica ela está atrás do Congresso para fazer aumento de tributos, para fazer cumprir esse orçamento, enquanto que gastos com previdência estão dentro desse orçamento subestimado em 20 bilhões, como se o que eles estão colocando no orçamento é 20 bilhões a menos do que se está estimando. E veja aqui, eu deixei marcado, tem algo no qual o governo não consegue escapar, que são essas despesas obrigatórias. E não tem nenhuma proposta do governo para frear de forma estrutural os gastos que o governo vem obtendo. Eu vou mostrar de onde que ele está tentando retirar esses gastos, embora não tenha um impacto significativo dentro, pelo menos, desse orçamento encaminhado. Isso tudo leva ao fato de que o orçamento ele vem com várias premissas heróicas pelo lado da arrecadação e do gasto, ou seja, está superestimando os gastos está superestimando as receitas e está subestimando os gastos. O que o pessoal tem entendido é que é um orçamento apenas para inglês ver. Não é só nesse sentido, né, que eles dizem, mas eles estão com o entendimento de que esse orçamento que está indo não é nem sólido e nem crível. Veja que, como eu disse, as receitas estão superestimadas. Eles estão colocando no orçamento
a mais do que aquilo que no final das contas tem uma expectativa real de ganho. Por quê? Enquanto aqui o Boletim Fox, que nós vimos agora há pouco, né, ele indica uma alta lá no PIB de 2025, está em 1,90 agora. Tá? A gente viu agora há pouco 1,9% do PIB. O projeto de lei orçamentária anual está colocando 2,64%. Um PIB que tem crescido só com base no endividamento. E veja que cada ponto percentual aqui no PIB, cada ponto percentual a menos, ele implica aqui um déficit de 15 bilhões na receita corrente. Será que o governo vai chegar nesse valor aqui? Pouco provável. Quer dizer, não sei, né? Depende de uma série de composições, pode ser que até atinja, mas se a receita cresceu em proporções semelhantes ou até superiores, isso inclusive pode refletir num déficit lá no final. Se diz aqui aos economistas, né, que o governo insiste em estimar o volume de receitas extraordinárias, assim como aconteceu em 2024, tanto que foi por conta disso que eles tiveram que rever o tal do arcabouço fiscal. Então eles estão considerando aqui, esse voto de qualidade do CARF, porque antigamente era o seguinte, se houvesse empate na votação, para quem está recorrendo administrativamente de alguma cobrança do Estado, se houvesse empate, era a favor da empresa. E agora eles mudaram. Se houver empate a favor do governo, eles acham que conseguem arrecadar isso. Também tem as transações de processos contenciosos em 57. Isso aqui é muito grande, porque aqui depende de uma série de coisas, inclusive de medidas judiciais. Recuperação de créditos inscritos na dívida ativa do Estado, vai depender do pagador, e controle especial na utilização de benefícios tributários aqui na ordem de 20 bilhões, que depende também de ações do governo que às vezes não são tão eficientes. E o governo ainda conta com a aprovação de projetos no Congresso que têm o efeito estimado de 46,7 bilhões na arrecadação, ou seja, aumentando a carga de imposto sobre o brasileiro. Tem vários aqui, né? Um deles é essa compensação da desoneração da folha de pagamento. E veja aqui, eles colocam na lista aumento da cobrança de juros sobre capital próprio em 6 bilhões. É pequeno, mas afeta pelo menos a parte do investimento. E se nós olharmos para cá, veja que está em amarelo, né, a compensação da desoneração da folha e o aumento da cobrança do JCP. E também aumento na contribuição social sobre o lucro líquido, tudo onerando cada vez mais o setor produtivo. E depois, né, eles colocam aqui nessa outra linha aqueles outros que nós falamos, né, que é a qualidade do CARF, processos contenciosos, etc., e mais expectativas sobre a dívida ativa da União. O que acontece? Que para os aumentos o Congresso não dá sinais de que vai aprovar essas medidas. E veja, se você... Parece que as coisas não estão ligadas, mas quando você vê assim, uma manifestação com muita gente, contrária a algumas questões de governo, e você vê do outro lado um desfile oficial que não tem pessoas, o Congresso entende que esse é um governo que não tem apoio popular. Então por que ele vai estar junto, principalmente com medidas que são impopulares, como, por exemplo, o aumento de arrecadação? Por conta disso, houve um sinal bem forte do Legislativo, que chega de aumentar. Não dá mais para fazer ajuste fiscal só pelo lado da receita. O que eles estão dizendo é o seguinte, né? Governo, está na hora de você começar a cortar do seu lado, que é a despesa. Na composição do projeto de lei orçamentária anual, o PELOA, há um número elevado de receitas atípicas que são condicionadas à aprovação do Congresso. E se são condicionadas à aprovação do Congresso, evidentemente que elas são incertas, depende de muita negociação. Portanto, todos acabam olhando que a meta do déficit zero para 2025 não é a visão dos principais analistas do mercado. E aí, uma entrada aqui na Previdência Social, porque na verdade nós investidores, nós justamente fizemos esse caminho do investimento justamente por não acreditar muito na Previdência Social. E veja que todos estão estimando, né, que entre a população ativa e a inativa, aqueles que vão receber da Previdência Social, talvez eles se igualem aqui no ano de 2050. A reportagem está errada, botou aqui 2025, ou seja, pode ser que nos próximos
25 anos, se não houver a reforma tributária, que é isso que eles estão pedindo aqui, provavelmente lá vai ter uma igualação, ou seja, o Estado vai ter que pagar muito mais por inativos, né? Vai pagar mais, sendo que aqueles que contribuem para a composição da Previdência vai ser igual aos que estão inativos. Isso aí, claro que evidentemente vai dar um rombo violento. Quanto mais tempo eles adiam uma nova reforma previdenciária, maior vai ser o estrago nas contas públicas. Então é isso que está em questão aqui, porque um sinalizador de que talvez, né, nos próximos anos, e talvez curtos anos, que a gente vai ter pela frente, vai acontecer essa nova reforma tributária. Veja aqui, ó, a Previdência Social, no orçamento de 2025, corresponde a 49,4% das despesas obrigatórias. As despesas obrigatórias são essas que estão aqui, ó. Enquanto a Previdência ela está em 998 bilhões, os encargos com pessoal e encargos sociais, 391 bilhões. Uma das questões aqui que o governo tem tentado diminuir está aqui, ó, no Bolsa Família. Veja que o quanto ele é pequeno nessa contribuição. O que a gente olha aqui é que 2/3 das despesas do governo estão dentro da parte previdenciária e também do gasto de pessoal. Então ele pode cortar, por um lado, né, reduzindo o número de pessoal, e por outro, fazendo uma reforma tributária e depois cortando, fazendo essas medidas impopulares que atingem aqui, ó, por exemplo, o Bolsa Família. Além do que tem as chamadas aqui, ó, demais obrigatórias, que é onde ele começa a atingir ali a farmácia popular e esses outros benefícios que ele vem cortando e que realmente atinge a população necessitada do alcance desses benefícios sociais. Olhando aqui para esse orçamento de 2025, porque ele é com base lá no arcabouço fiscal, veja que isso aí tem uma influência muito grande, porque aqui eles estão estimando nesta coluna em laranja o que seria os gastos para o ano de 2024, 2,1 trilhões de reais, enquanto que, se você olhar para o arcabouço, ele tem esses dois balizadores da meta aqui, então eles podem partir do mínimo, que é este valor aqui, com um crescimento na ordem de 6,8, ou chegar, inclusive, a aumentar, porque eles permitem um crescimento até de 2,5%, em cima da inflação chegando a 2,25 trilhões. Portanto, dificilmente, né, indo na direção de atingir a meta. Até porque, se você for olhar aqui, ó, de cada 10 reais, 9 estão comprometidos com aquelas receitas obrigatórias que eu falei agora há pouco. Portanto, o governo ele precisa ter esse gasto. Veja que nas outras despesas tem aquelas discricionárias que eu falei agora há pouco, e aqui você vai encontrar onde ele pode tirar, ó, bolsa de estudo científico, farmácia popular, emissão de passaporte e emendas parlamentares. Será que tiraria as emendas parlamentares? E olhando para esse cenário, evidentemente a gente não vê um cenário muito positivo para o ano vindouro, não tem nada sinaliza nesse sentido. A gente viu a nossa bolsa de valores, ela começou a andar de lado, está dentro daqueles patamares. E se realmente for confirmado que só houve um ataque, entre aspas, ataque, né? Mas só houve um fluxo de capital do ponto de vista especulativo, pode ser que logo ali na frente, no andar dos próximos meses, a gente acaba encontrando oportunidades, e é por isso que nós estamos fazendo com o tempo a nossa reserva de oportunidades, porque a gente não está vendo nada se oferecer aí, exceto ali o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que ainda precisa descer um pouco. E também estou de olho na Taesa, que tem se estabilizado lá muito perto dos 12 reais, e aí ali ela não me interessa. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos tempos. Pode ser que seja um indicativo do que venha pela frente, porque o cenário está muito esquisito, pelo menos do nosso ponto de vista. Mas eu deixo para você as suas considerações, comente aqui, coloque a sua posição, até para nos ajudar a formar essa ideia. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.